já entregamos em tuas mãos. Conduza com teu Santo Espírito, Senhor Deus Todo-Poderoso, faço pedido que possa ir na nossa frente, Senhor, sempre nos guiando pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Fale, Pai amado, através da vida do homem, para que possamos ser iluminados, Senhor, com a tua revelação, Senhor. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo, Senhor. Nos conduza, Pai amado. Conduza o teu rebanho, Senhor, por o Senhor nossos irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor.
Estamos felizes que estamos reunidos na presença do Senhor. Hoje, algumas das crianças, elas foram ao acampamento, estivemos lá também participando com as sexta-feira da manhã. Que grande bênção, Deus ter operado ali naquele lugar. Nós já podemos estar ali orando por aquele povo, abençoando as crianças ali. E com certeza, é interessante porque, apesar de muitas vezes o povo japonês ser muito fechado, existem pessoas que ainda estão abertas. E é igual o povo da faculdade, do Pai da Igape mesmo, que abre o coração, o próprio professor Daiso, que é do Pai da Igape, ele pede para que nós estejamos orando, intercedendo. É uma grande bênção, é algo maravilhoso mesmo, que nós sabemos que é pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo que nós temos o privilégio de podermos estar ali também, abençoando a vida daquelas crianças. Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 João 3. 1 João 3. Amém? Versículo de número 2. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 2. 1 João 3, versículo 2. Bem? Todos encontraram? Quero saudar, Marcelo, sua esposa Raquel, seu filho Daniel. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Dona Tereza, Val, Thaís, Flávio, isso mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Em nome de Jesus Cristo, estamos felizes pela presença de todos. Nós queremos estar concentrando agora o nosso coração na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. 1 João 3, versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Mais uma vez, vamos meditar. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Curva a tua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eis-me aqui, diante de Ti, Pai, nesta noite reunidos com meus irmãos, Senhor Pai, e declaro como homem, Pai, limitado que sou, nunca fui, não sou e jamais serei, mas diante de Ti, Pai, crendo no Deus Todo-Poderoso, nós, a Igreja de Cristo, declaramos, Pai, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que sempre será, e sabemos que a luz de Cristo está aqui, ó Senhor. Por isso, Pai Santo, fala conosco nesta noite, Pai, para que assim, Pai, a nossa alma e o Teu povo, a Tua Igreja, a Sua noiva, venha ser edificada, adornada e ataviada até o dia em que nós nos tornaremos esposa amada de Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, temos uma palavra maravilhosa para vocês, da parte do pastor Guilherme. Amém? Todos querem escutar a palavra do pastor Guilherme? Ou todos preferem, nós podemos estar aqui falando de Jesus, ou nós podemos deixar que Jesus fale a nós? Vocês podem escutar o pastor Guilherme falando, ou vocês podem escutar o pastor Jesus Cristo Nazareno falando. O pastor Guilherme tem uma palavra maravilhosa para vocês, e da parte de Deus tem uma palavra que nós precisamos ouvir como igreja de Cristo. O que nós escolhemos? Escutar o que Jesus tem para falar conosco, não é verdade? É muito melhor, porque quem é o pastor da igreja? O pastor dele? O pastor da igreja é o pastor Jesus Cristo Nazareno, porque ele foi aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi ele que fez o sacrifício. Quem fez o sacrifício não foi o pastor de Deus, quem fez o verdadeiro sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário,
nos dando um direito. Que direito? João, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz assim: mas todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos de Deus ao que creem. 1 João, capítulo número 3, versículo número 2 diz assim: amado, agora seremos filhos. É isso que está escrito. É isso que está escrito. Amados, seremos filhos. Como? Somos filhos, declarando, ou seja, algo que nós somos no presente do indicativo, vamos dizer assim, né, na matéria de português. Nós somos filhos, nós não seremos filhos, nós somos filhos. E aqui é interessante, porque ele diz assim: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas como assim, pastor? Espera aí, então significa que nós somos filhos, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser? Essa palavra não está caindo em contradição, ou não está ao contrário? Porque se nós somos filhos, nós somos filhos. Agora, quanto de nós, talvez você não entendeu o que o Espírito Santo está falando? Quantos de vocês têm irmãos aqui? Quantos têm irmãos? Quantos de vocês, em alguma situação ou outra da sua vida, você pensou assim, ou seu irmãozinho falou para você: você é adotada, você não é filho da sua mãe, você não é filho da minha mãe, a mãe é minha, você não é filho. Quantos de nós, apesar de sermos filhos, não nos sentíamos na condição de filhos? Aí a pessoa deixa: por quê? Porque por muitas vezes, apesar de nós sermos filhos, nós não sentimos como filhos. Ou seja, amados, aqui a palavra diz algo para nós que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Por quê? Quanto de nós já recebemos o Espírito quando crestes? Atos 19 diz: nem sequer ouvimos falar de que haja tal. Em que fostes batizado? Paulo pergunta. Nós fomos batizados no batismo de João. Paulo diz: mas João, ele batizou pregando o batismo do arrependimento, dizendo para que cresce que aquele que após ele haveria de vir seria aquele que batizaria com fogo e com o Espírito Santo da promessa. E aí eles falam assim: não, nós fomos batizados no batismo de João. Então a palavra do Senhor fala que Paulo pregou o Evangelho e aquele povo foi batizado novamente. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que tem pessoas que batizam duas às vezes não? Sim. Algo que é comum, principalmente nas igrejas, que tem consciência no sentido do que a palavra do Senhor nos diz. Nós não batizamos crianças por quê? Uma criança ela não consegue decidir por si própria. Somente uma pessoa que tem entendimento, que é adulta, que pode dizer assim: não, eu vou me batizar porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio que Ele pagou o preço por minha vida, eu creio. Agora a palavra de João, 1 João, ele diz aqui que não é manifesto o que havemos de ser. Por quê? Porque por muitas vezes Cristo, Ele pagou ou Ele pagará o preço por nossas vidas? Ele já pagou, isso é pretérito. Ele pagou o preço por nós, ou seja, amados, todo e qualquer outro preço que venha a ser cobrado de vocês está fora do que Cristo fez por nós. Eu não posso chegar aqui dizendo para vocês aqui: se vocês não derem o dízimo na igreja, se vocês não derem oferta na igreja, vocês são amaldiçoados, porque isso não condiz com a palavra do Senhor. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra do Senhor é algo que eu quero citar aqui para vocês. Foi algo, uma revelação maravilhosa que o Espírito Santo nos deu essa semana no estudo da palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, que fala a respeito do rei de Salém. Vamos abrir, quer ver? E daí, não fica na palavra, nunca vai ficar na palavra do homem, mas sempre na palavra do Senhor. Desculpa, é Gênesis 14, versículo de número 18. Isso aqui é de uma, guarda isso aí no seu coração, amado.
Sabe para quê? Eu estou sendo sincero. Para que quando alguém vir com todo e qualquer tipo de lei sobre a tua vida, dizendo que se você não fizer, você não é bendito, se você não aquilo, você não é bendito, você vai ter a palavra do conhecimento, entender, discernir o que é graça e não lei. A palavra do Senhor fala aqui, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Olha só, rei de Salém, Melquisedeque, aquele que não contou a genealogia, ele abençoou Abraão primeiro. Somente depois disso, Abraão dá dízimo de todas as coisas. É isso que nós devemos começar a compreender. Eu não dou o dízimo porque se eu não der, eu sou amaldiçoado. Não é isso não, pessoal. Isso está errado. Tudo que nós devemos fazer, o sacrifício que ele já fez, foi o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E ele fez por pastor. Então quer dizer que não tem mais nada disso? Amado, o que nós temos que entender que tudo que nós viemos fazer, um copo de água que nós servimos para alguém, o fato da gente ir trabalhar de manhã, o fato da gente, por muitas vezes, passar a madrugada inteira com os nossos filhos, o fato da gente, por muitas vezes, estar cansado, mas mesmo assim, estar cuidando de nossa casa, de nossa família, tudo que nós venhamos a fazer, nós vamos fazer com algo no coração. Ai, eu estou fazendo um sacrifício aqui, em favor disso, e você nem dá valor para mim. Quantas pessoas às vezes se colocam dessa maneira? Mas amados, o sacrifício que ele tinha que fazer já fez, e foi o Senhor Jesus Cristo. Agora, o sacrifício que nós fazemos é sacrifício de louvor. Ou seja, amados, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós fazemos algo em obra, nós fazemos para quê? Para a glória do Senhor. Quando, se eu sirvo um copo d'água, se eu sou dizimista, se eu dou oferta na igreja, se eu faço porque a alegria, ou seja, o meu coração, ele faz com alegria, não porque eu sou obrigado a fazer, porque tanto eu digo, se você se sente obrigado a fazer, amado, não faça, porque essa não é a lei que nos é ensinada. Ou seja, nós não estamos debaixo da lei da carne, mas nós estamos debaixo da lei do amor e da graça. Ou seja, de graça recebeste, de graça dai. Tanto que a palavra do Senhor diz assim lá no livro de Isaías, o que? Vinde, aquele que tem fome e sede, vinde e comei, sem pagar preço algum. Vinde e bebei. Por que, amados? Porque verdadeiramente o Senhor é aquele que nos dá a água verdadeira. E que água é essa? Água que sacia a nossa sede. Qual sede? Nossa sede espiritual, amados. Quantas vezes, amados, são colocados tantas e tantas coisas sobre a vida de muitas pessoas, da qual até mesmo, e está escrito na palavra, nem mesmo os pastores podem carregar esse peso. Por quê? Porque é um jugo do homem. Amados, nós nascemos livres, a verdade é essa. Mas livre por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se fez escravo. Escravo de quem? Escravo do Deus Altíssimo. Para quê? Dizendo: Senhor Deus, não seja feito conforme a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus Cristo, no momento que ele estava no jardim do Getsemane ali, e ele estava ali orando, ele clamava: Pai, se puderes, afaste de mim este cálice, e contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai é que, quando ele olha para nós, ele falava assim: todos são pecadores, todos nós erramos, amado. Eu sou pecador, mas pastor, o senhor está aí pregando e é pecador. Eu sou pecador, eu sou o primeiro a ser pecador de todos, porque conhecendo a palavra do Senhor e entendendo a profundidade da palavra do Senhor, ainda por muitas e muitas vezes, amado, eu falho como? Falho com minha casa, falho com minha família, falho com meus filhos, falho com minha esposa. Às vezes eu penso algo que não deve. Amados, a luta é constante, isso não vai terminar. Por isso que a palavra do Senhor fala no livro de João, o que?
mas ainda não é manifesto. Por quê? Porque eu me sinto por muitas vezes não filho. Eu não sou filho de Deus. Olha só, eu estou escravo, eu sou servo. Por quê? Porque existe uma batalha dentro do meu coração. E quantos de nós sentimos dessa maneira? Olha, minha mãe é minha mãe, eu sou adotado. Quantas vezes passa isso no nosso coração? Por quê, amado? Porque nós não sentimos filhos. Mas a palavra de Deus para nós, amados, somos filhos. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós não seremos filhos, nós já somos filhos, amados. Filhos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque Ele entregou a sua vida por nós. E Ele entregou. Ele falou assim: peraí, eu vou esperar agora o rei tem que ser santo, e depois eu vou pegar e vou salvar ele. E vou colocar ele. Eu vou citar aqui algo que não é ofendendo não, tá, pessoal? Não quero que vocês levem por ofensa dessa maneira não. Mas eu só quero que vocês entendam. Vocês já viram algum santo beatificado vivo? Já viu alguém? Já viu o Vaticano beatificar alguém vivo? Hã? Alguém? Eu estou sendo sincero. Se vocês souberem, por favor, me falem, porque eu não sei dessa informação. Alguém vivo, que está vivo aqui na Terra, já foi beatificado? Sabe o que é beatificado, né? Canonizado, sei lá o que é. Sabe, né? É santo, é santo? Não, né? Demora anos e anos, né? Mas anos e anos e anos e anos e anos. Para o quê? Aí a pessoa diz: não, esse homem aqui era santo. Mas tem que estar bem morto. Mas tem que estar bem morto, mas mortão, sabe? Bem morto há muito tempo. Sabe? Esse não vai ressuscitar mais, porque está morto. Então vamos santificar ele, porque agora ele é santo. Amados. Então eu digo para você, o dia que o pastor Hideki morrer, aí você pode falar assim: o pastor Hideki é santo. Ele morreu, agora ele é santo. Porque enquanto eu estou vivo, amados, aí não. Aí a minha carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e ambos se opõem um ao outro, para que não fazeis o que querer. Paulo dizia isso no 2 Coríntios, amados. Mas, constantemente, quantos de vocês aqui, às vezes fica assim: amados, quantos vocês estão aqui preparados, se Jesus Cristo vir agora, os pregadores, né? Aqui, se Jesus Cristo vir buscar a igreja, quantos de vocês estão preparados? Quantas pessoas já ouviram falar? Aí a pessoa levanta assim: eu estou meio salvo, um pouquinho mais. Aí o outro levanta assim, um pouquinho assim. Ele vai levantando a intensidade de dizer: vou ter que levantar, porque senão o pastor vai falar que eu estou complicado, né? Aí ele levanta um pouquinho mais alto, mas ele dá uma olhadinha para o lado, porque olhar para frente assim, o olho não dá, né? Amados, eu não mereço essa coisa. Não mereço. Mas Cristo morreu por mim, ainda na condição de pecador. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, amado, enquanto você estava fazendo o que era errado. Cristo morreu, Ele entregou a sua vida por mim. Sabe para quê? Para que toda maldição que estava sobre a minha vida, Ele levasse lá na cruz do Calvário, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. É isso que é o fundamento, amado, que nos foi dado. Não que nós tivéssemos feito alguma coisa para que nós mereçamos. Efésios 2, versículo número 8: a salvação não vem de vós, é dom de Deus. É graça, amados, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu poderia chegar aqui: amados, eu sou o anjo primaz da igreja, e aquele que se levantar contra o ungido de Deus, este certamente morrerá. Não tocarás no ungido de Deus. Eu poderia fazer esse tipo de palavra, mas não é essa palavra que Cristo Jesus Cristo pregou lá na cruz do Calvário. Não. Sabe a palavra que Jesus Cristo pregou para cada um de nós? Ele disse assim: meu sangue verdadeiramente é bebida, e a minha carne verdadeiramente é comida, é pão. Sabe por quê? Porque quando Ele disse isso, Ele dizia para mim e para vocês assim: amados, eu morro no corpo para desfazer o corpo do pecado, porque não é na alma que está o pecado, porque eu tenho certeza absoluta, amados, que todos nós, quando fazemos alguma coisa errada, amados, a nossa alma fala assim: mas por que eu fiz isso? Aí começa a falar: seu burro, por que você fez isso, seu burro? Né? Por que eu briguei com a minha esposa? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo outro? A gente fica brigando com a gente mesmo. Por quê? Mas a nossa carne é aquela luta, amados. Mas eu digo para vocês que morto
não tem desejo. Morto não tem desejo. E é por isso que Cristo morreu por nós, para desfazer as obras da carne. Para quê? Mas pastor, então como nós viveremos então? Então quer dizer que se eu aceitar Jesus Cristo, se eu receber Ele na minha vida e tiver fé e crer nele, quer dizer que isso basta? Entre aspas, basta. Entre aspas, por quê? Porque o problema, amado, não é aceitar Jesus Cristo, porque aceitar Jesus Cristo todo mundo aceita. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Isso aqui muita gente faz. Mas aquele que anda no caminho do Senhor e permanece, esse você conta nos dedos. Esse você conta nos dedos. Você conta nos dedos. Por quê? Porque, amados, nós temos um costume assim. Vamos supor, se os irmãos encontrassem o pastor Videk lá no barzinho, né? Tá lá e tal. Aí o pastor Videk tá com um copo de cerveja na mão. Pastor, diz que é crente, mas tá lá na cerveja. Por que a gente faz isso? Estou falando sério, por que a gente faz isso? Porque se um cara está desgraçado no mundo aí, vamos dizer assim, beber cerveja não tem problema, a vida dele que se lasque. Mas como é um pastor, já parou para pensar nisso? Não. A verdade, eu estou sendo sincero agora, o sentimento tinha que ser o mesmo. Como assim? Mas não no sentido de condenar, mas no sentido de olhar para aquela vida e falar assim: todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de salvação. Até mesmo o pastor está ali bebendo a cervejinha dele. Tem pastor que bebe, irmãos. Fazer o quê? Não é meu caso, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Não vou se escandalizar que não é meu caso, não, graças a Deus. Irmãos. Vai ter irmão aqui que pelo jeito gosta de uma cervejinha, né? Aí, irmãos, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Quando eu olhar para vocês bebendo cerveja, fumando, eu vou olhar para vocês com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Sabe por quê? Porque isso é um momento de nossas vidas. Por quê? Porque ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Não foi manifesto o que havemos de ser. Por quê? Quando literalmente se manifestar em nós o que havemos de ser, e o que nós haveremos de ser? Nós haveremos de ser, amados, filhos e verdadeiros filhos, amados. De que maneira? Seremos semelhantes a Ele. Quando se manifestar Cristo em nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Você vai estar lendo as Escrituras por muitas vezes, e vai estar lá escrito assim às vezes: e o sangue do Senhor Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Aí vai começar a descer a lágrima nos teus olhos, e você vai começar a dizer assim: Senhor, eu sei que eu sou pecador, Pai, eu sei que eu não sou merecedor, Senhor, Pai, mas tu escolheu entregar a sua vida por amor de mim, Senhor. Escolheu, ó Pai, ainda que eu estava assim, Pai, estava ali escravo do pecado, estava ali amarrado, Senhor, mas Senhor, tu me libertou, e agora eu sou livre para declarar: eu sou filho, eu não sou servo, eu não sou adotado, eu sou filho do Deus Altíssimo, amados. É dessa maneira que o Espírito Santo vai começar a manifestar em nossas vidas, amados. Não é algo que vai vir de fora para dentro, não vai ser um louvor que vai estar tocando aqui, amados, e nós vamos nos emocionar, e nós vamos falar assim, depois que termina o culto: o culto hoje foi uma benção, mas aí eu saio lá na rua e começo a falar mal do meu irmão. Não vai ser dessa maneira, mas por isso que a palavra é ministrada primeiro nesse lugar, amados, porque a palavra é aquela que vem para impactar as nossas vidas de primeiramente, amados. É a palavra que vem transformar as nossas vidas, e aí quando nós entendemos a palavra na sua essência, nós olhamos para o céu e dizemos: bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. É assim que nós olharemos e falaremos a Deus, amados. Não é por força, não vai ser por poder, amados. Eu vou olhar para o meu irmão, que às vezes vai estar ali escravizado, e eu vou abraçar o meu irmão e falar assim: amado, eu estou contigo no que der ele é. Não vai ser falsidade, irmãos. Porque infelizmente, por muitas e muitas vezes, amados, eu já vi pessoas que caíram, eu já vi pessoas que estavam ali escravizadas, amados. E olha, dava para contar no dedo aquelas pessoas que falam assim: não, ele está ali escravizado, mas eu amo meu irmão e nós estaremos ali juntos. Não para condenar, Deus. Não é para condenar, mas para tirar
para estar orando, para estar intercedendo, para estar junto, amados. Todos nós, amados, por muitas vezes nos sentimos não filhos, por muitas vezes nós sentimos rejeitados pelos nossos pais. E por muitas vezes tem pais que também, talvez um dia, falam assim: meu Deus, eu rejeitei o meu filho, eu não amei da maneira que eu devia ter amado. E às vezes isso também é um peso nas nossas vidas, mas eu digo, amados, todos nós falhamos. E é por este fato que a todos nós foi dado o direito do quê? De sermos perdoados. Porque se não houvesse falha, não haveria perdão. Se não houvesse tristeza, não haveria alegria. Se não houvesse dor, não haveria regozijo, alegria do coração, ausência de dor. Não uma dor física, mas uma dor que por muitas vezes é uma dor da alma. Amados, as circunstâncias adversas em nossas vidas contribuem para o nosso crescimento dia após dia, mas nós temos que olhar a situação adversa em nossas vidas. Olha, mas eu sei que não é fácil. Eu que sou pastor, amados, estou aqui na frente ministrando a palavra. Às vezes eu me pego na seguinte posição: eu falo assim, meu Deus, eu estou ali ministrando, mas eu não faço, amado. Tem misericórdia, Senhor, eu tenho que crer. Mas crer de que maneira? Assim como Abraão creu. Mas é uma luta, é algo constante, irmãos. Vamos comigo lá no livro de Romanos 6. Eu vou já. O Espírito Santo, eu creio que já tem falado no coração de muitos irmãos. Romanos 6 é algo que, da parte de Deus, do Espírito Santo, para que nós possamos compreender. Agora vem aqui a resposta para muitas dúvidas nossas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É exatamente isso. Cristo, ele falou assim: verdadeiramente a minha carne é comida, é pão, e o meu sangue é bebida. Sabe por quê? Porque quando ele declarava, e ele partia ali o pão da ceia, e ele dizia assim: este é meu corpo, que é partido por vós. Ele simbolizava que a carne estava morta. E quando a carne está morta, ela está justificada no pecado. Como assim, pastor? Você já viu algum morto pecar? Não. Está morto, como é que vai pecar? Já morreu. Está lá enterrado, só tem osso, às vezes não tem mais nada. Porque morto não peca. Cristo, ele já morreu. Mas a diferença é que Cristo, ele morreu para o pecado nosso, porque ele não era pecador. E ele ressuscitou para a glória eterna, para da mesma forma dar para mim e para você o que? Assim, porque nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, diz a palavra do Senhor. Diz assim, olha só: ou não sabeis que todos, quando foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? De sorte que fomos, assim também como está escrito, somos vivos, nós fomos sepultados. A palavra, sabe qual é o nosso problema? Vou dizer qual é o nosso problema. Senhor, me liberta do pecado, Senhor, me liberta, Pai. Esse é o nosso problema. Como assim, pastor? A gente não pode orar? Deve orar de outra maneira. Senhor, eu já sou liberto do pecado, porque Cristo já me libertou lá na cruz do Calvário. Como me liberta? Cristo já fez a obra, ele já fez, ele não vai fazer, ele já fez. Mas o que acontece então, pastor? Porque por muitas vezes eu oro dessa maneira, mas ainda por muitas vezes, amado, se você crê em Cristo Jesus, assim como Abraão creu, e quando o próprio Deus disse para ele: a tua geração será afligida, durante 400 anos será afligida, mas eu virei, a libertarei e levarei para a terra prometida. Sabe o que Abraão fez? Eu creio.
creu. Ele creu, amados. Se Deus está falando para você que Ele já fez, não importa o que seja, amados, Ele já fez. Não importa se demore 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Não importa que o inimigo venha falar, você está no pecado. Não importa a palavra que ele vai trazer, porque Cristo Ele já fez. Por isso que nenhuma palavra de condenação é agora. A questão é, nós temos que entender isso. Cristo já fez, amados. E a luz de Cristo está em nossas vidas. O corpo do pecado ele não vai permanecer. Vai chegar um tempo que ele será desfeito e nós estaremos livres. E quando nós entendemos isso, nós não vamos dizer assim, eu consegui, eu me esforcei, eu peguei, fui diminuindo aos pouquinhos, e aí eu consegui parar com o meu pecado, agora não tem mais pecado. A glória é de quem? Glória de Deus. Agora quando eu falo assim, eu não tenho força, eu não consigo, eu sou fraco, mas aquele que morreu por mim, ele é forte, e ele não venceu, quer dizer, e ele já venceu o mundo. Ele já venceu, ele é vitorioso. Ele não vai vencer, ele já venceu. Ou seja, não tem como eu perder porque ele já venceu. O jogo já está determinado. Cristo já venceu lá na cruz do Calvário. E o inimigo já perdeu. Isso que é o placar final. A verdade é essa. O placar final é que Cristo já venceu. Por quê? Porque Ele já pagou. Ele olhou para a nossa condição de pecador. E aí a palavra do Senhor fala de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. E o que é andar em novidade de vida? Andar em novidade de vida, amado, é saber que dia após dia, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele já concluiu. Por quê? Porque ele já fez, amados. E a palavra do Senhor fala, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para todo pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos como mortos para o pecado, mas vive para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a questão é essa. O nosso corpo, ele é mortal. Isso aqui, ó, essa carcaça aqui, ó, isso aqui é lixo. Isso aqui um dia, meu, vai acabar. Mas o que Cristo me deu, a minha alma, o Espírito que está sobre mim, amados, esse será eterno. E no dia, amado, em que Cristo vir buscar a tua igreja, que é a promessa de Deus para as nossas vidas, você pode ter a certeza absoluta, mas que nós estaremos o quê? Glorificando, exaltando, porque nós deixaremos de ser noiva e nós nos tornaremos esposa dele. Essa é a condição que a nós foi dada. Por isso que a palavra do Senhor deixa bem claro, quando se manifestar, ainda não foi manifesto o que haveremos de ser, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por isso que a palavra deixa para o marido e para a esposa, deixará o varão teu pai e tua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos não serão mais dois, mas uma só carne. Isso no mundo espiritual é a mesma coisa, porque quando nós, a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo hoje aqui na terra, quando o Senhor Jesus Cristo vir então nos ares, diz a palavra do Senhor, nós encontraremos com Ele como que? Como noiva, agora passando em condição de esposa, ou seja, entraremos para as bodas. E quando nós entrarmos para as bodas, deixaremos de ser o que? Dois separados, mas seremos um só em espírito. Porque a oração do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de João 17, diz assim: assim como somos, eu sou um contigo, Pai, assim sejam eles um comigo. Esta é a oração do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ser um só. Ou seja, Ele já reservou a nós o que? A condição de esposa, amados. Mas nós temos que ter a condição e ter a certeza e a convicção, amados, que ainda que nós não sintamos como filhos,
Nós olhamos para nós e falamos, eu sou pecador, eu não mereço. Ninguém merece, irmãos. Não é só você não, eu também não mereço. Mas Cristo, guarda isso no seu coração. Cristo morreu por mim. Ainda eu sou um pecador. Agora, o pecado não pode reinar mais na minha vida, porque a morte já aconteceu através de Cristo Jesus. E se a morte já aconteceu e Cristo já morreu, então o pecado não tem mais direito sobre a minha vida. Então agora, eu, pelo direito que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, eu sou filho de Deus. Eu estou livre do pecado. Eu não serei uma bênção, eu já sou uma bênção. Eu não serei liberto, eu já sou liberto. É dessa maneira, amado, que nós temos que olhar a situação. E amados, quando o inimigo vir acusar a tua vida, quando o inimigo das nossas almas vir trazer uma lembrança do passado que acusa a tua vida, você vai dizer para ele assim: olha, eu digo uma coisa, Cristo, Ele morreu ontem, Ele morreu hoje e Ele morreu eternamente. E Ele morreu para que essa acusação não tivesse mais poder sobre a minha vida, porque Cristo já venceu o pecado. E essa é a vitória que vence Cristo. Ele já venceu, amados. Nós temos que ter convicção e crer, amados, e não aceitar a acusação do inimigo. Sabe por quê? Porque à medida que nós aceitamos, nós nos entregamos ao pecado. Mas à medida que nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, o pecado não terá domínio nem poder sobre nós. Mas quem tem que lutar? Nós. Nós temos que lutar contra a carne e contra o espírito? Não. Contra o sangue? Não. Nós temos que lutar contra os principados e potestades, as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais, da palavra do Senhor. Lutar para quê? Para permanecer. Permanecer. Até o dia que Cristo voltar. Senhor Jesus, o Senhor falou, então eu creio. Eu creio que tu, ó Senhor, me faça. Amado, eu contei um testemunho esses dias atrás e quero tentar compartilhar com a igreja aqui, que é algo maravilhoso. Alguns dos irmãos aqui estavam. Eu tenho que aprender a orar. Eu tenho um problema muito grande de coração ainda. Só Jesus na minha vida. É só Jesus na casa. Por quê, amados? Porque algum tempo atrás eu comentei com os irmãos, alguns irmãos sabem disso, eu orei. Eu falei assim: Senhor, me dá graça, me dá força para trabalhar, Senhor Pai, me dá força para poder comprar uma casa para minha família. Eu orei assim. Aí Deus no meu coração, Ele veio e perguntou assim: você quer comprar ou você quer ganhar? Aí Deus falou assim: não, eu quero ganhar, Senhor, lógico, eu quero ganhar. Glória a Deus. Aí essa semana passada, minha esposa começou a falar a respeito que lá em casa estava com rachadura, tal, por causa do terremoto que teve, né? Aí ela falou assim: tem que ver isso aí, conversar com o dono para ver se pode fazer reforma e tal. Eu liguei para o dono, conversei com ele a situação. E ele falou assim: eu vou aí conversar com você. Ele veio conversar comigo lá em casa. Ele falou assim: sabe, tempo atrás, quando deu aquela crise e tudo, você pediu para baixar o aluguel, por causa da crise, eu falei assim: nem. Aí ele falou assim: depois de um ano, você voltou a pagar de tudo. Eu pagava 65 mil lá em casa, né? Aí eu pedi para baixar para 50 mil, porque era aquela crise, tudo, eu pedi para ele ajudar a gente. Aí ele falou: tudo bem. Só que ele falou assim: olha, só que eu já nem contava mais que esse aluguel ia voltar, mas depois de um ano exato, porque eu tinha falado para ele: olha, depois que voltar tudo normal, eu volto, depois de um ano eu volto a pagar o valor que eu pagava antes. Né? Aí depois de um ano certinho eu liguei para casa dele e falei assim: olha, então, já deu um ano, quero agradecer e a gente vai voltar a pagar o valor, né, de 65 mil, né, que eu tinha combinado certinho. E ele falou com a esposa dele, a esposa dele falou assim: meu Deus do céu, isso existe ainda? Pessoas, né? Eu falei: mas agora ele me deu que não, porque quem talvez no nosso coração é o próprio Deus, lógico, né? O que aconteceu então? A esposa dele ficou assim, maravilhada com essa questão, e ela declarou assim: por quê? Porque ele é um homem de Deus, ou seja, porque Deus está na vida dele. Então essa foi a declaração, ou seja, o nome do Senhor foi glorificado. O que aconteceu? Ele falou assim: então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a casa para vocês. A gente ganhou uma casa, né? E eu vou dar a casa para vocês. Ele falou assim: só que eu vou dar a sua casa, o terreno não. Eu falei: meu Deus, por que eu não pedi o terreno também, né? Devia ter orado
É terrível essas coisas, né? Eu fico assim, fico nervoso às vezes comigo, sabe? Porque já ora direito, meu Deus, até hoje eu não aprendi. Mas Deus é específico. Já viu Deus mostrando? Eu acho que Deus, na realidade, Ele é o que compreende melhor as mulheres, porque Deus é detalhista. Mulher é assim, sabe? Mulher é detalhe, detalhe, e depois Ele explica o mínimo detalhe do detalhe. Né? E Deus é assim, porque você vê lá Deus mostrando a arca para Moisés, né, o tabernáculo, aí colocaram as cortinas, ficaram mexendo e tal, e montou tudo, depois que montou tudo, ainda colocou a foto, ainda é assim que eu quero. A foto é assim, espiritual, lógico, né? E a mulher sofre na nossa mão, né? Porque a mulher fala o que tem que fazer, mostra a foto e ainda chega em casa, ainda não está do jeito que queria. Terrível, né? Deus, só Jesus na nossa vida, desse que misericórdia. Deus é específico. Moisés também, né? Deus sofre também com a gente, só Jesus na casa. E aí o dono falou assim: faz o seguinte, eu vou dar a casa para vocês, mas o terreno eu não posso dar, porque é da família, herança de família, tudo. Só que daí eu passo a casa para o seu nome e tudo, e você paga um aluguel aí do terreno. Só que o terreno falou assim: em vez de ser só o terreno da casa, eu te alugo todo o terreno. Todo o terreno tem 1.400 metros. Né? Desde da avenida até o outro lado lá, né, da rua ali. É rua, paralelo, né? E ele falou assim: o que você faz? Você faz uma previsão de construção. E você, depois de um tempo que você estiver lá na casa, você, né, me mostra essa previsão. Eu vou aprovar, ele já falou assim: eu vou aprovar a construção, para construir a escola, para construir tudo ali. Aí ele falou: construir aqui um prédio de 2, 3 andares, né? Você vê como é que Deus é, né? E aí a gente aprova a construção, que você constrói lá e vai trabalhando tudo. E quando tiver tudo certo, ele falou assim: a gente não vai poder mais tirar você desse terreno, porque é uma construção sua e está no seu nome. Aí eu converso com minha irmã, ela vai doar o terreno para vocês. Mas eu devia ter pedido logo de casa, o terreno, tudo, né? Mas os irmãos orem por mim, amém, em nome de Jesus Cristo, para que, né? Que Deus abençoe o terreno agora tem que orar por o terreno. Né? Mas Deus já deu, né? Eu fico com paz no coração, porque na verdade Deus não vai dar, Deus já nos deu todas as coisas. Agora, o pastor me deve ter fé, não. Porque até a fé que vem em nossas vidas vem do próprio Deus. Agora, a questão que eu digo para vocês é o seguinte: para toda a igreja, no sentido de que quando Deus falar algo para você, creia, simplesmente creia. Porque uma coisa que eu entendo lá nos céus, não tinha pecado. O anjo olhou para a anja: nossa, que anjo! Aquela esposa do meu amigo anjo lá, aquela anjinha, Deus do céu! Não tinha pecado de anjo com anjo, porque não existia isso. Eu vou roubar a Ferrari do anjo lá, meu. Era a Ferrari lá, não tinha Ferrari no céu. Não tinha nada lá no céu para roubar. Tudo era de todo. O único pecado que tinha, que foi o pai do pecado, vamos colocar assim, de uma certa maneira começou pela dúvida. Dúvida por quê? Porque ele fez que as pessoas duvidassem, ou seja, ele também começou como o pai da mentira. Morrereis? Certamente não morrereis. Olha aí. Ele colocou em dúvida, mentindo a respeito de Deus. Não foi este o pecado. Quando Deus falava, por isso que eu falo, quando Deus fala para mim, se Deus fala: Ridei, compra um avião, eu compro, coitado da X-Ray que sofre comigo. Deus fala: compra um avião, eu vou lá e compro. Mas eu não vou comprar um avião, acho que agora que Deus mandou. Agora tem gente que fala assim: eu vou comprar um carro para Deus. Eu vou comprar um carro para Deus. E esse carro aqui é para levar os irmãos para a igreja. Ele fala isso. Aí Deus vai falar assim: mas você paga a prestação no final do mês, porque não é eu que estou mandando você comprar, é você que está comprando. Se você faz uma coisa sem a direção de Deus, não reclama, porque vai vir conta para pagar. De qualquer maneira vem conta para pagar, não é verdade? Mas quando Deus te manda, Deus vai te suprir. É isso que eu estou querendo dizer. Então quando Deus falar com você, trazer uma promessa na tua vida, porque todos nós temos promessa, então simplesmente creia. É difícil, não é fácil crer, nós temos que crer. Ou seja, dia após dia olhar e contemplar o seu coração. Deus falou, eu creio, já é meu, porque Cristo já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez.
em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Coloque de pé. Quero convidar você a orar comigo. Eu tenho até medo de convidar a igreja a orar comigo, porque às vezes eu oro errado, só Jesus na causa. Mas vamos orar conforme está escrito na palavra, porque daí não tem erro, né? Amém, em nome de Jesus? Glória a Deus. Repita assim comigo: Senhor, damos graça a Ti, pela graça que nos foi dada através de Cristo Jesus, o qual pagou o preço do qual me justifica de todo pecado. Agora, o pecado não tem mais domínio nem direito na minha vida, porque o corpo do pecado já está morto, porque Cristo morreu, levando consigo todo o pecado. Agora, sendo eu livre do pecado, eu recebi e recebo o direito de ter o meu nome no livro da vida, porque Cristo, Ele pagou o preço e já está pago. Ele quebrou, e o que quebrou já está quebrado. Agora então, eu declaro a minha liberdade em Cristo Jesus, porque eu sou o que o Senhor é, e o Senhor Jesus, Ele é vitorioso. Então, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmão, vocês não dão um seja. Aleluia. Você tem a liberdade de estar de pé, você tem a liberdade de estar sentado, mas que tão somente você possa ter a certeza que nós passaremos por muitas vezes por dores, por angústias, por aflições, mas assim como o nosso amado Senhor Jesus Cristo Ele disse, assim nós cremos. O Senhor Jesus Cristo disse: eu já venci o mundo. Aleluia. E verdadeiramente nos foi dado esse direito. Tantas vidas, tantas dores no deserto, a ressurreição, mas entre os meus temores, sei que este Senhor posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é do poder pertencer ao Deus de amor. Como é do poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro,
confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.